Olha, nossa equipe de reportagem, a gente vai falar sobre um caso onde já apareceu nas redes sociais uma criança querendo tirar a própria vida com uma corda. Segundo informação no vídeo, que a gente não vai mostrar, esse vídeo que é um vídeo muito forte, uma criança de 12 anos e uma mãe lá próximo lá, tirando uma corda e uma pessoa filmando. De acordo com as informações, é o pai dizendo, deixa ela te bater. E ela disse, cadê o cipó? E aí discutindo com outra pessoa. As informações que está o vídeo do pai na rede social, falando que a mãe abandona o filho, que a mãe bebe, deixa o filho, tudo uma história do pai. Mas a mãe relatou que isso não existiu, a criança ela não tem nenhum tipo de problema de saúde, a criança, mas um problema que causou muitos comentários na cidade de Bacabal a respeito disso, mas porque eles estavam numa fase de separação. É o pai e a mãe, parece que ele não aceita a separação. Nós tentamos entrar em contato com ele, mas não conseguimos com esse pai, mas ele não quis falar com outras equipes de reportagem também sobre o caso. Ele já teve aqui na delegacia de polícia, ele, a mãe e a criança e um advogado. E o doutor Tiago, o advogado que é mediador de conflitos, fala sobre esse caso aqui, ele que conversou tanto com a mãe como da criança. Como ele falou, não se trata de eu estar representando aqui a mãe da criança. Ele entrou, ele conversou tanto com a mãe como com o pai da criança. E fizeram um acordo, né? O pai não quer mais falar sobre esse caso da criança. Segundo ele, a mãe espancava, mas depois negou tudo. E essa confusão nas redes sociais que botaram, de acordo com o advogado, colocaram até em risco a vida da mãe da criança, a forma que o pai falou, jogou para a mídia, o que ela fazia, deixava de fazer, e isso revoltou muita gente. E o advogado, doutor Tiago Alves, vai falar sobre esse caso a partir de agora em uma coletiva que ele deu à imprensa de Bacabal. Então isso, a gente não vai mostrar esse vídeo, é um vídeo muito forte aqui, e dá para... Você que acompanhou pelas redes sociais sabe que é muito forte e eu não tenho essa irresponsabilidade de colocar um vídeo como esse aí na televisão, que é até proibido e de tudo. É uma criança, então por isso nós não vamos botar, só estamos falando sobre o caso e acompanhe agora o que diz o advogado doutor Tiago sobre esse caso. Ele que acompanhou de perto, tanto com o pai e com a mãe, o mediador de conflitos, ele também, e conseguiu resolver, contornar essa situação. Acompanhe agora. Como todos sabem, foi noticiado na imprensa, realmente teve esse conflito, né, entre a mãe e uma criança e também envolvimento do pai. E eu tive acompanhando o depoimento da criança, acompanhando o depoimento do pai, né, a respeito dessas questões. E chegamos a uma conclusão de que se tratou de um conflito familiar. Muita gente acha que para resolver é levar diretamente ao judiciário, é punir logo o outro, é punir a mãe ou é punir o pai. E muitas das vezes o papel do advogado, ele está lá para ouvir ambas as partes e procurar intermediar esses conflitos, pensando em quê? No bem-estar do menor, no bem-estar dessa criança. Eu não posso, por exemplo, a minha própria vontade, querer tirar essa criança do convívio materno, tirar essa criança do convívio paterno. Eu tenho que pensar no bem-estar desta criança. E aí tive também no Conselho Tutelar, ouvindo as conselheiras que inclusive me atenderam super bem, e nós chegamos a uma conclusão de que trata-se de um conflito familiar, que ambos os envolvidos, o pai, a mãe e a criança, vão passar por acompanhamento com o Conselho Tutelar e com o psicólogo. A criança vai passar por acompanhamento até os 18 anos de idade, né? Pensando em quê? Em estruturar essa família. Para quê? Para que esses conflitos de pai e mãe não afetem o desenvolvimento dessa criança, para que não haja uma ruptura nesse seio familiar. Por quê? A criança, o que acontece? Às vezes nós temos um pai que é mais permissivo, às vezes nós temos o outro que é mais restritivo, com horário, com regras. Essa criança vai querer, com certeza, o genitor que é mais permissivo, que não dá mais, que dá menos poucas regras, que é mais maleável. Mas o menor, ele não tem a noção ainda do que é bom para ele. Se de um lado eu tenho um pai, por exemplo, que é mais permissivo e do outro que é mais restritivo,
e o filho está preferindo o pai que é permissivo, o que a gente precisa fazer? Vamos chamar os dois, vamos conversar e vamos alinhar essas questões, pensando em que? No bem-estar do menor. Eu não posso tirar a autoridade da mãe, porque senão eu vou estar colocando o filho contra essa mãe. Eu também não posso tirar a autoridade do pai, porque eu vou colocar esse filho contra este pai. E esta criança vai ser criada no meio desse conflito e vai se tornar um adulto que não sabe lidar com as situações. Por quê? Porque ele não teve uma família, ele não teve uma base, ele viveu no meio de conflito. Então, pensando no bem-estar, é que a gente sempre procura solucionar os conflitos, quando tem menor de idade, da forma da mediação. Doutor Tiago, nas redes sociais mostram um vídeo onde a criança está com uma corda no pescoço, muito forte a cena, e uma mulher tirando a corda do pescoço dele e procurando, cadê o cipó que eu deixei aqui? E uma senhora dizendo, você está passando toda a sua raiva a essa criança. E tem uma pessoa filmando que diz, deixa ela vir te bater, deixa ela te bater. Essa pessoa que fala é o pai, porque as informações que chegam até a gente, que a mãe deixava a criança abandonada e que espancava essa criança. E o que levou as informações do pai dessa criança a fazer isso? Quem foi que botou essa corda no pescoço da criança? E essa criança, ela tem problemas? Então, a respeito da corda existiu. Quem colocou a corda foi a própria criança, dizendo que iria se suicidar. Mas quem mandou ela botar? Olha, quem mandou, eu não posso afirmar quem mandou. Existe um fato que ela colocou, a mãe não viu. Quando chegou, ela estava com a corda no pescoço e foi tirar a corda do pescoço e aconteceu o que aconteceu. Quem estava filmando? Era o pai da criança? O pai da criança estava filmando. Ele estava filmando nessa situação. Né? Mas o que a gente precisa enfatizar, Railima? Em nenhum momento eu estou dizendo que não houve o desequilíbrio emocional, ela não soube lidar com as suas emoções, ela perdeu o controle. Isso é natural, todos nós somos seres humanos. Eu tenho certeza que você que está do outro lado, que é pai, que é mãe, em qualquer momento, você se estressou, você se extravasou, você brigou. E isso não torna você o pior pai do mundo, a pior mãe do mundo. E a criança tem problema de saúde, a criança? Não, a criança, eu tive acompanhamento do depoimento da criança, é um rapaz inteligente, bonito, bem cuidado, sabe? É uma criança que sabe conversar. É exatamente por essas questões, e depois eu ouvi só o pai separado da criança para proteger a criança, é que a gente precisa buscar, Railima. Mas relatou que pode ser declarado que ele relatou alguma coisa? Que ele que teria incentivado essa criança? Não, ele não incentivou, não. E o que levou levar isso para a rede social? Botar numa rede social daí as imagens? Ele colocou na rede social porque neste momento ele não soube lidar com aquele conflito. Existia um conflito porque ele queria levar a criança para morar com ele e quem tem a guarda judicial é a mãe. E a mãe disse que não iria entregar a documentação. Nesse fato da mãe dizer que não iria entregar a documentação, ele não soube lidar com essa rejeição, com essa frustração, e aconteceu o que aconteceu. Só que depois, conversando com ele, né, conversei com minha cliente, conversando com ele, depois que acalma os ânimos, a gente começa a ver as coisas com mais clareza. Eu expliquei para ele, olha, se você queria pegar seu filho para criar, você deveria ter levado isso em juízo. Leve isso ao judiciário. Ó, excelência, meu filho já tem 12 anos, ele deseja morar comigo, por isso. Mas não, é aquela questão. Às vezes os pais estão em conflito e eles não sabem lidar nem com o conflito. E isso acaba refletindo no comportamento da criança. Porque as informações que chegam é que o pai chegou a falar nas redes sociais, a criança fez isso porque a mãe espancava a criança constantemente, saía para beber e deixava a criança lá. Isso existe isso, e aquela outra senhora que está falando, é a avó da criança, paterna ou materna? Pronto, eu não vi o vídeo da avó falando e nem vi a entrevista do pai. Eu só acompanhei o depoimento dele. Foi comentário da rede social. Ah, sim. Eu só vi o depoimento dele nas redes sociais. O que a gente percebe no depoimento dele? Que realmente existiu esse conflito, né? E que o desejo dele é que o filho more com ele. Ele apenas não soube como resolver de uma maneira mais harmônica, mais tranquila, conversando, dialogando. E aí ele foi e confrontou. E aí no ato de confrontar teve todo esse desequilíbrio. E por que a criança teve essa reação? Porque imagine, a criança,
ela não tem a sua personalidade formada, ela não tem noção do que é aquela situação. Ele tem 12 anos. Ele está fazendo a transição de criança para a pré-adolescência. Então, assim, ele não tem noção desses conflitos. Então, às vezes, o ato dele colocar a corda é até um ato dele dizer assim, eu quero acabar com esse conflito, pois para mim acabou agora. Eu não aceito mais viver nesse conflito. Doutor, o que foi decidido já diante dessa situação? O que já foi decidido entre nós, tanto a mãe quanto o pai, que nós vamos fazer a modificação de guarda em comum acordo, a mãe está de acordo, pensando no bem-estar da criança, o pai está de acordo, pensando no bem-estar. Esta criança de 12 anos vai passar a residir com o pai e o menor vai continuar com a mãe e todos os envolvidos, pai, mãe e o filho de 12 anos, vão passar por acompanhamento psicológico para aprender a lidar com essas diferenças, com as situações, sem que cheguem a esses conflitos, sem que isso vá refletir no filho. Porque chegaram fala nas redes sociais aí que a criança era autista, criança. Isso é verdade ou mentira? Quem tem autismo? Pronto. Quem está em processo de investigação para autismo e TDAH é o filho menor, não estava envolvido. O filho maior não tem nenhum tipo de deficiência, ele é uma pessoa que não tem nenhum tipo de deficiência. É o menor que está nesse processo de investigação, que inclusive está fazendo acompanhamento médico, está fazendo uso de risperidona. Doutor, diante desse impasse entre a mãe e o pai, tiveram aí um relacionamento mal resolvido, que dá para observar, hoje, colocando em prática o fato que aconteceu, o importante nesse momento, eu acredito que é o seu ponto de vista, é o ponto de vista da Justiça, do Conselho Tutelar, que é o bem-estar da criança. E esse momento que o pai e a mãe se unem para rever os conceitos e buscar ajuda, é uma forma muito mais tranquila para que a família possa viver em harmonia e fatos como esse não venham acontecer mais, não só com esse jovem, com outras famílias que possam estar passando pela mesma situação, né? Com certeza. Eu vi nos comentários muitas pessoas julgando essa mãe, outras falando coisas absurdas, mas as pessoas elas não veem com esse olhar que, por exemplo, de justiça, do bem-estar da criança, sabe? Será se realmente é melhor eu tomar essa criança desse lar? Será se realmente isso aconteceu cotidiano ou foi uma vez só? Será se vai ser mais benéfico para essa criança a gente tentar resolver esses conflitos entre nós adultos, pensando no bem-estar dessa criança, ou eu arranco essa criança desse seio familiar e ele é criado sem o acompanhamento da mãe, sem essa visão familiar? Então, quando trata-se de menor, a gente sempre vai pensar no bem-estar da criança, em primeiro ponto. Então, é resguardar os direitos dessa criança, tratar com essas medidas conciliatórias, né, que é o acompanhamento com o psicólogo da mãe, do pai, da criança, para que essa criança consiga se desenvolver em um meio familiar adequado e bom para a saúde física e mental dele. Doutor, o senhor está representando quais partes? O pai ou a mãe da criança? Também outra pergunta. Essa atitude de botar nas redes sociais, isso colocou a vida da mãe dessa criança em risco? Porque sabemos que é uma criança e teve muita revolta social por conta da informação que não foi repassada de forma correta, até mesmo pelo pai. Essa forma irresponsável de jogar um filho desse, uma criança com uma corda no pescoço. A primeiro momento eu comecei representando a mãe e ainda continuo representando a mãe. Mas o que ocorre? Acompanhei no depoimento, tive uma conversa com esse pai, que nem eu disse no início da entrevista. Meu papel como advogado é mediar conflitos, é tentar resolver da melhor maneira. Então aqui não importa se eu advogo para ela ou para ele, a gente resolveu um conflito. Agora, eu estava na minha casa enquanto eu fui almoçar e vendo os comentários e eu digo, meu Deus, essa mãe está correndo um risco de ser linchada, porque já pensou se uma primeira pessoa começa a agredir ela e outras pessoas vão também agredir, como já aconteceu outras vezes, por falsos boatos, por falsas acusações, e aí uma pessoa é linchada. Mas graças a Deus não aconteceu, logo a imprensa abriu live, eu logo entrei e me manifestei, e isso serve para as pessoas, antes de verem uma situação, elas terem um pouco mais de calma no momento de julgar, porque nem sempre aquilo que você vê do outro lado da tela é a verdade real. Doutor, que fique bem claro, não foi os canais de televisão,
mas sim redes sociais. Os canais de televisão estão agora revelando realmente a verdade, porque o fato surgiu em redes sociais e não em meio de comunicação como televisão. Isso, realmente, exatamente, até desculpa que eu disse que faz rede de televisão. Exatamente, foi para as redes sociais, né? Inclusive, uma página postou o vídeo e aí começou a série de comentários. Até eu fui atacado por estar advogando para essa mãe. E aí eu pedi que fosse retirado, pensando que no bem-estar dessa criança. Olha, minha gente, a gente tem que pensar as coisas de uma maneira mais ampla. O vídeo, uma criança de 12 anos com a corda no pescoço, o que os outros coleguinhas dele de escola vão ver, vão saber, vão pensar. Né, doutor? Divulgar um vídeo nessa natureza. Divulgar. Uma criança, adolescente. Porque quando você divulga suicídio, você dá coragem para outras pessoas praticarem suicídio. Então, tu vê uma criança, por exemplo, nessa situação na rede social, os colegas vê, quando vê outro conflito, ele diz assim, eu vou fazer isso que vai resolver. Aí acaba fazendo, acaba acontecendo. Que providência vai tomar a família a respeito disso? Então, a gente não conversou a respeito disso, sobre essas questões, mas nesse primeiro momento, o que a gente tá pensando? É no bem-estar da criança, é em resolver esse conflito, o acompanhamento desse pai, dessa mãe, junto ao conselho tutelar, junto aos psicólogos. Então, nesse momento, o que a gente está prezando é pelo bem-estar da família. Quando digo família, é o seu familiar, é o pai dessa criança, é a mãe dessa criança, pensando no menor. Então, enquanto a isso, a gente, por enquanto, não falou sobre isso.